Aqui é o Vitor e bora hoje falar os meus palpites para a rodada 28 do Brasileirão. Mas antes de pedir você que está chegando nesse vídeo e gosta desse tipo de vídeo, para deixar o seu like. Se você é novo aqui no canal, já fica o meu convite para você estar se inscrevendo, para você estar ativando as notificações. Coloca nos comentários também os seus palpites que eu quero saber e falar para vocês que esse vídeo aqui tem o patrocínio da Betfair, que é a casa de apostas que eu faço as minhas apostas e recomendo vocês também estar fazendo as suas apostas, pois na Betfair vocês encontram excelentes cotações e fora que o depósito, o saque é feito de forma rápida, segura, pagamento feito via Pix. Então se você não conhece, está procurando uma casa de apostas segura, minha recomendação tá na Betfair, então o link vai estar na descrição. Mas chega de enrolação e bora pro que interessa, bora iniciar aqui os nossos palpites para essa rodada. Quero aqui falar para vocês desconsiderar o jogo São Paulo e Avaí. Eu acabei esquecendo desse confronto que aconteceu no domingo e deixei passar, né? Então a rodada 28 já começou, mas vamos aqui falar, né, dos jogos que ainda falta acontecer, né? Então, abrindo a rodada hoje, teremos Santos e Atlético Paranaense, 9 horas da noite, um confronto que eu vejo aí o Santos, por jogar dentro de casa, favorito a estar vencendo, mas é um jogo equilibrado. O Atlético Paranaense nos últimos jogos jogando como visitante, foi uma equipe que perdeu aí, né, na maioria dos jogos e também fez poucos gols, né? Fez 3 gols contra o Atlético Mineiro, 1 gol contra o Avaí, mas em 3 oportunidades não fez gol. E o Santos jogando em casa é uma equipe que costuma fazer gols, mas nos últimos 5 jogos jogando como mandante, uma derrota, uma vitória, um empate, 2 vitórias, 3 vitórias. Então eu vejo um cenário aí de talvez empate, vitória aqui do Santos. Eu vou colocar aqui esse jogo, vou colocar aí 2-1 Santos. Acho que 2-1 Santos é um placar interessante, 1-0 também, mas vou colocar aqui 2-1 Santos é o meu placar desse confronto aí. Bora dar sequência aqui, próximo jogo que teremos aí agora na quarta-feira, Fluminense e Juventude, que é o jogo aí que eu acredito ser o jogo chave da rodada, onde o Fluminense tem o favoritismo de estar vencendo esse confronto e talvez goleando. Acho que um placar de 3-0 pode ser possível nesse jogo, porque o Fluminense é uma equipe que joga muito pra frente, né? Nos últimos jogos jogando em casa aí, marcou gols em todos os jogos. E o Juventude é uma equipe aqui, ó, que nos últimos jogos jogando como visitante, vem fazendo poucos gols, né? São nos últimos 5 jogos apenas 1 gol e goleadas aqui, ó. Internacional venceu bem, Flamengo venceu bem, o Palmeiras de certa forma fez 2 gols, então eu vou colocar aqui nesse confronto um placar aí de 3 para o Fluminense, 0 para o Juventude. Acredito que é um jogo aí tendencioso do Fluminense vencer, e até você colocar, se você quiser apostar aí, colocar aposta em mais 1,5 gols, acho que é um cenário interessante. Próximo jogo da nossa lista, Corinthians e Atlético Goianiense, que nos últimos 5 jogos aí do Corinthians jogando em casa, o Corinthians só em um jogo que foi contra o Palmeiras que o Corinthians não veio balançar as redes. Nos outros jogos, em todas as oportunidades, balançou a rede. E o Atlético Goianiense jogando como visitante, nos últimos 5 jogos aí, né, não conseguiu resultado tão interessante, são 4 derrotas e apenas 1 empate, e em 3 jogos marcou gols e 2 não marcou gols, né? E o que me chama a atenção que na maioria dos jogos aqui, exceto do Botafogo, pelo menos o Atlético Goianiense tomou 2 gols. Então, um cenário aqui que eu vou apostar nesse confronto, nessa rodada, é de 2-0 aí pro Corinthians. Vou colocar aqui 2-0. Corinthians é o meu placar aí, né, para essa partida. Então você pode colocar aí vitória do Corinthians e também uma aposta aí de mais 1,5 gols. Pode ser interessante nesse confronto. Próximo jogo da nossa lista, Fortaleza e Flamengo, também na quarta-feira às 7 horas. Um jogo que eu vejo um certo equilíbrio, porque o Fortaleza joga dentro de casa, então isso aí pode fazer valer. Mas o Flamengo, ao meu ver, é favorito mesmo jogando fora de casa. É uma equipe muito forte, tem excelentes jogadores. Claro que o Fortaleza está numa sequência muito boa nos últimos jogos, mas espero que os últimos jogos do Fortaleza em casa, né, o Fortaleza conseguiu 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. E o Flamengo jogando como visitante nos últimos jogos, conseguiu aqui, ó, 3 vitórias e 2 empates. E tá marcando gol em praticamente todos os jogos, né? Então eu acredito que esse jogo que tem de sair gol para ambos os lados. E o meu placar aqui, eu vou colocar aqui 1 pro Fortaleza, 2 pro Flamengo. Acho que o Flamengo ganha aí de 2-1. Ou talvez um empate também de 1-1 pode ser viável nesse confronto. Mas eu vou aqui de 2-1 pro Flamengo. Beleza? Bora dar sequência, Coritiba e Ceará. Mais um jogo que teremos nessa rodada, onde o Coritiba, né, vai receber o Ceará na sua casa aí
nessa quarta-feira às 7 horas da noite. Nos últimos 5 jogos do Coritiba jogando em casa, o Coritiba conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Né, nos últimos 5 jogos, no caso aqui, só em uma oportunidade que não fez gols. Nos outros 4 jogos fez gols. E o Ceará jogando como visitante, também é um visitante ali, costuma dar trabalho, né? Sempre tá deixando um golzinho, né? Conseguindo ali tirar o SG dos seus adversários e tudo mais. Então só contra o Juventude que não balançou as redes. Eu acredito que o cenário a favor desse jogo aqui é de 1-1. Eu vou colocar aqui 1 pro Coritiba, 1 pro Ceará. É minha aposta aí. Talvez se eu colocar mais um gol e meio, ambas marcas nesse confronto, pode ser interessante também, mas eu vou aí de empate 1-1, Coritiba e Ceará. Bora ver o próximo jogo que temos nessa lista, Cuiabá e América Mineiro. Um confronto que, para ser bem sincero para vocês, eu vejo aí que vai ser um jogo de poucos gols, porque o Cuiabá jogando em casa, né, é a equipe de poucos gols. América Mineiro jogando como visitante é uma equipe de poucos gols. Então, né, pode ser um 0-0, pode ser 1-0 Cuiabá, pode ser 1-0 América Mineiro. Eu tô bem assim tendencioso de colocar aqui 1-0 América Mineiro. Tô confiante na vitória do América, né? É uma equipe que tá numa crescente bem legal. Aí o Cuiabá já tá um pouco na parte de baixo da tabela. Eu vou colocar aqui 1-0 América Mineiro, mas acho que o 0-0 seria um placar mais ideal. Mas eu vou confiar aqui na vitória do América Mineiro. Acho que tende a estar vencendo aí nessa rodada. Próximo jogo da nossa lista, Atlético Mineiro e Palmeiras. Um jogo equilibrado. Já que o Atlético Mineiro é uma equipe forte, o Palmeiras também é uma equipe forte. Claro que o Atlético nessa temporada tá oscilando, né, nos últimos 5 jogos jogando em casa aqui, ó. Um empate, uma derrota, 2 derrotas, 3 derrotas. 2 empates no caso, então não conseguiu nos últimos 5 jogos jogando em casa, não conseguiu sair vitorioso, né? Então isso aí acaba sendo um problema. O Palmeiras jogando como visitante nos últimos 5 jogos, o Palmeiras aqui, ó, um empate, 2 empates, 1 vitória, 2 vitórias, 3 vitórias. Então o Palmeiras nos últimos 5 jogos não perdeu jogando como visitante. Então eu acredito que esse jogo aqui pode ser um empate ou até mesmo vitória do Palmeiras. Eu vou colocar aqui no meu palpite aqui, né? Eu vou colocar também 2-1 pro Palmeiras, tá? Vou colocar aqui 2-1 Palmeiras, eu acho que é uma possibilidade, talvez 1-1, 2-2, também é um cenário aí, mas eu vou de 2-1 Palmeiras. Vamos ver nosso próximo jogo da lista aqui, Internacional e Bragantino. Ao meu ver, Inter é favorito nesse duelo, nos últimos 5 jogos do Inter jogando em casa. O Inter venceu 4, empatou aqui contra o São Paulo, e o que me chama a atenção que de 5 jogos em 4 o Inter marcou pelo menos 3 gols aí, né? Então isso aí faz aqui apostar num cenário de gols, de pelo menos o Inter fazer 2 gols nessa partida. O Bragantino nos últimos jogos jogando como visitante, aqui, ó, foi uma equipe que fez poucos gols e sofreu, né, na maioria aí, né, mais de 2 gols, né? Só contra o Atlético Mineiro e o Corinthians que não sofreu mais de 2 gols. Então, eu vou colocar aqui 2-0 para o Internacional. Acho que é um placar provável aí de acontecer. Acho que o Inter vence esse confronto. E para fechar os nossos palpites, Goiás e Botafogo, que é um confronto aí que tem um certo equilíbrio, posicionando duas equipes que estão próxima ali na tabela, e o Goiás aqui, ó, jogando em casa, é uma equipe que vem fazendo gols, né, em praticamente todos os jogos, é uma equipe também que sofre gols aí, e o Botafogo aqui, ó, nos últimos 5 jogos, claro que nos últimos 2 jogos jogando como visitante, conseguiu ele balançar a rede, mas é uma equipe ali que viu na sequência de não fazer gols como visitante. O que me chama a atenção é que esse confronto aqui, por exemplo, a gente não vai ter o Pedro Raul, que é o artilheiro do Goiás, então é um ponto negativo, né, a favor do Goiás. Vejo que esse jogo aqui, né, tendência aí talvez, né, ser um empate ou também uma vitória do Goiás. Eu vou colocar aqui um empate 0-0. Acho que é um jogo aí que pode ser equilibrado. Um 0-0 é um placar provável de acontecer. Beleza? Então, tá aí, né, os meus palpites para essa rodada, né, como eu falei para vocês no início do vídeo. Fica à vontade para comentar aí nos palpites, nos comentários, né, os seus palpites para essa rodada. Quero saber, né, qual é a sua expectativa, se você está confiante, como eu falei. Desconsidere esse jogo que São Paulo vai acabei dormindo aí no tempo e esquecendo desse confronto, mas tem muito jogo aí hoje, né, no caso amanhã, tem jogo hoje, então vamos que vamos aí, vamos ver se a gente consegue ter uma assertividade boa, tá? Lembrando mais uma vez aí que fica aqui a minha recomendação para você estar fazendo aí a sua aposta, né?
na Betfair, que como eu falei, é a casa de apostas aí que patrocina aqui o nosso canal, que é a nossa parceira, e que você também encontra excelentes cotações. Vocês podem pegar as dicas que eu passei nesse vídeo aqui e aproveitar para fazer suas apostas na Betfair. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, peço a você o seu like. Se você é novo aqui no canal, não quer perder nada desses conteúdos, fica aqui o meu convite para você estar se inscrevendo, para você estar ativando o sininho de notificações. Vou ficando por aqui e espero contar com vocês na próxima. Valeu, um abraço, tamo junto e fui! Eu só penso na taça todo dia, toda hora. Tô na torcida, só tô grita bola.